Veneza, no ano de 1254, era uma cidade vibrante de canais cintilantes e comércio efervescente, onde nasceu Marco Polo. Desde a infância, Marco cresceu cercado pelos aromas de especiarias e pelas histórias fantásticas dos mercadores que chegavam do Oriente. Seu pai, Nicolò, e seu tio, Maffeo, eram viajantes destemidos que haviam partido em uma longa jornada quando Marco ainda era um bebê. A ausência de seu pai criou em Marco um desejo insaciável de conhecer o mundo além das águas da Lagoa de Veneza. Quando Nicolò e Maffeo finalmente retornaram em 1269, trouxeram consigo contos incríveis sobre a corte do grande Kublai Khan. Os irmãos Polo haviam prometido ao Khan que retornariam com o óleo sagrado de Jerusalém e homens sábios para ensinar o cristianismo. Marco, agora com 17 anos, implorou para acompanhar seu pai e tio na próxima expedição à China. A decisão foi tomada e, em 1271, os três polos partiram de Veneza, iniciando uma das maiores aventuras da história. A primeira parada da jornada foi em Acre, na Terra Santa, onde buscaram o óleo sagrado do Santo Sepulcro. Eles receberam a bênção do recém-eleito Papa Gregório X, que lhes confiou cartas para entregar ao imperador mongol. Seguindo para o norte, a caravana atravessou a Armênia, uma terra de montanhas altas e mosteiros antigos. Marco ficou maravilhado com a visão do Monte Ararat, onde a lenda dizia que a Arca de Noé havia pousado. A viagem continuou através da Pérsia, onde Marco observou as ruínas de impérios passados e a riqueza dos bazares locais. Eles enfrentaram o calor abrasador dos desertos iranianos, onde a água era escassa e os bandidos eram uma ameaça constante. Em Hormuz, esperavam encontrar navios para a China, mas as embarcações locais pareciam frágeis demais para o oceano. Decidiram então seguir por terra, embarcando na lendária Rota da Seda, um caminho cheio de perigos e mistérios. A travessia do Afeganistão foi árdua, e Marco adoeceu, forçando o grupo a descansar nas montanhas de Badakhshan. O ar puro das montanhas ajudou Marco a se recuperar, e ele aproveitou para admirar as minas de rubis e lápis-lazuli da região. Seguiram para o Planalto de Pamir, conhecido como o Telhado do Mundo, onde o frio era intenso e a vegetação escassa. Marco notou que, devido à grande altitude, o fogo não queimava com a mesma intensidade e cozinhar era difícil. Descendo das montanhas, eles entraram na bacia do Tarim e enfrentaram o temível deserto de Taklamakan. Dizia-se que o deserto era assombrado por espíritos que atraíam os viajantes para a morte com vozes ilusórias. A jornada pelo deserto durou 30 dias de sofrimento, até que finalmente chegaram aos oásis da China Ocidental. Marco ficou fascinado com os costumes locais, como o uso de pedras negras que queimavam como lenha, o carvão. Após mais de 3 anos de viagem, os polos finalmente chegaram a Chengdu, a residência de verão de Kublai Khan. O Palácio de Chengdu era uma maravilha arquitetônica, feito de cana e desmontável, coberto com ouro e pinturas de dragões. Kublai Khan, neto de Genghis Khan, recebeu os viajantes venezianos com grande honra e curiosidade. Marco, com sua inteligência e facilidade para línguas, rapidamente impressionou o poderoso imperador mongol. Khan ficou encantado com as descrições detalhadas que Marco fazia das terras que havia percorrido. Reconhecendo o talento do jovem, Kublai Khan nomeou Marco como seu emissário especial. Como emissário, Marco viajou por vastas regiões do império, lugares onde nenhum europeu jamais havia pisado. Ele visitou a capital, Cambalik, a atual Pequim, e ficou atônito com sua organização e grandiosidade. Marco descreveu o sistema de correios do Império, onde cavaleiros velozes levavam mensagens por milhares de quilômetros. Ele viu o uso de dinheiro de papel, uma inovação que parecia feitiçaria para os olhos de um europeu medieval. Em suas viagens, Marco encontrou cidades com pontes de mármore tão altas que grandes navios podiam passar por baixo.
Ele relatou a existência de pedras que queimavam e mantinham o calor por muito tempo, essenciais para o inverno rigoroso. Marco viajou para o sudoeste, chegando às fronteiras do Tibete e da Birmânia, encontrando culturas totalmente diferentes. Ele escreveu rituais estranhos, feiticeiros que controlavam o clima e animais exóticos, como o rinoceronte. O Khan apreciava tanto os relatórios de Marco que o enviou para governar a cidade de Yangzhou por 3 anos. Durante esse tempo, Marco aprendeu sobre a indústria do sal e o comércio fluvial que sustentava a economia local. Ele também visitou a cidade de Hangzhou, que descreveu como a mais nobre e magnífica cidade do mundo. Hangzhou possuía milhares de pontes e um lago central onde os nobres passeavam em barcos de prazer. Marco ficou impressionado com a higiene dos chineses, que tomavam banhos diários, um hábito raro na Europa. Os anos passaram e os polos acumularam grande riqueza em joias e ouro, mas sentiam saudades de casa. Kublai Khan, já idoso, relutava em deixar seus convidados favoritos partirem, pois gostava de sua companhia. A oportunidade de partir surgiu quando o Khan da Pérsia enviou emissários pedindo uma noiva mongol da linhagem real. A princesa Kokachin foi escolhida, mas a viagem por terra era perigosa, devido a guerras entre clãs rivais. Os emissários persas pediram que os experientes polos os guiassem por mar, e Kublai Khan finalmente concordou. Em 1291, uma grande frota de 14 juncos partiu do porto de Zaiton, levando a princesa e os polos. A viagem de retorno foi longa e perigosa, marcada por tempestades violentas e doenças tropicais. Eles navegaram pelo Vietnã, Sumatra e Sri Lanka, parando para reabastecer e conhecer as maravilhas locais. Em Sumatra, Marco viu o que chamou de homens com cauda e rinocerontes, que ele confundiu com unicórnios. A frota passou pela Índia, onde Marco observou a pesca de pérolas e os costumes religiosos dos brahmanes. A viagem marítima levou quase 2 anos e custou a vida de muitos tripulantes e nobres da comitiva. Finalmente chegaram a Hormuz, onde entregaram a princesa Kokachin, que chorou ao se despedir dos polos. Após deixarem a princesa, os polos viajaram por terra até Trebizonda e depois navegaram para Constantinopla. Em 1295, 24 anos após a partida, os 3 viajantes retornaram a Veneza. Eles estavam irreconhecíveis, vestidos com trajes tártaros gastos e falando veneziano com sotaque estrangeiro. A família pensava que eles estavam mortos há muito tempo e hesitou em deixá-los entrar na casa Polo. Para provar quem eram, ofereceram um banquete e rasgaram as costuras de suas roupas velhas. De dentro dos forros, cascatas de rubis, safiras, diamantes e esmeraldas caíram sobre a mesa. A cidade inteira logo soube do retorno milagroso e da riqueza incalculável trazida do Oriente. No entanto, a paz durou pouco, pois Veneza estava em guerra com sua rival marítima, Gênova. Marco equipou uma galera para lutar por Veneza, mas foi capturado em batalha pelos genoveses. Ele foi levado como prisioneiro para Gênova, onde passou meses encarcerado. Na prisão, seu companheiro de cela era Rustichello de Pisa, um escritor de romances de cavalaria. Para passar o tempo, Marco começou a ditar as histórias de suas viagens para Rustichello. Assim nasceu o livro As Viagens de Marco Polo, também conhecido como Il Milione. O livro descrevia com detalhes a corte do Khan, as riquezas da China e as maravilhas da Ásia. Muitos contemporâneos duvidaram das histórias, achando que eram exageros ou pura invenção. Eles não podiam acreditar em cidades maiores que Veneza ou no uso de papel como dinheiro. Apesar do ceticismo, o livro tornou-se um best-seller medieval, copiado e traduzido por toda a Europa. Marco foi libertado da prisão em 1299 e retornou a Veneza, onde se tornou um mercador próspero. Ele se casou com Donata Baduer e teve 3 filhas, Fantina, Belela e Moreta.
Marco viveu o resto de seus dias em conforto, mas nunca esqueceu os anos dourados na corte de Kublai Khan. Em seu leito de morte, em 1324, amigos e padres pediram que ele confessasse suas mentiras e reirasse as histórias do livro. Marco respondeu com a famosa frase: "Não contei nem a metade do que vi." Seu legado, no entanto, foi imenso e duradouro, influenciando gerações futuras de exploradores. O livro de Marco Polo expandiu o conhecimento geográfico da Europa e despertou o interesse pelo Oriente. Cristóvão Colombo carregava uma cópia anotada do livro em suas viagens, sonhando em encontrar o Cipango. Os relatos sobre as riquezas da China incentivaram a era dos descobrimentos e a busca por novas rotas comerciais. A Rota da Seda, descrita por ele, tornou-se um símbolo de conexão cultural e comercial entre o Oriente e o Ocidente. Marco Polo descreveu o uso de carvão, óculos e pólvora, tecnologias desconhecidas ou pouco usadas na Europa. Sua descrição da fauna asiática, embora às vezes imprecisa, foi o primeiro contato de muitos europeus com animais exóticos. Ele introduziu o conceito de um mundo vasto e diversificado, desafiando a visão eurocêntrica da época. A narrativa de Marco Polo é uma mistura de memória, observação e lenda, capturando a imaginação de todos. Seus relatos sobre os costumes mongóis são uma fonte histórica valiosa sobre o Império de Kublai Khan. A ponte Marco Polo, perto de Pequim, ainda leva seu nome, uma homenagem à sua descrição detalhada da estrutura. Veneza homenageou seu filho mais famoso, nomeando seu aeroporto internacional de Aeroporto Marco Polo. A história de Marco Polo nos lembra da importância da curiosidade e da abertura para outras culturas. Ele foi um dos primeiros cidadãos do mundo, atravessando fronteiras linguísticas e religiosas com respeito. A jornada de Marco Polo provou que a perseverança pode superar as barreiras geográficas mais assustadoras. Mesmo séculos depois, o nome Marco Polo evoca imagens de aventura, mistério e descoberta. As maravilhas que ele viu, desde os telhados dourados de Xanadu até as pérolas do Índico, continuam vivas em suas páginas. Marco Polo não foi apenas um mercador, mas um contador de histórias que uniu dois mundos distantes. Sua vida é um testemunho do poder da exploração e da busca incessante pelo conhecimento. E assim, a lenda de Marco Polo permanece, convidando-nos a olhar para o horizonte e imaginar o que há além. A coragem de partir para o desconhecido é o verdadeiro legado deixado por este veneziano extraordinário. Cada página de seu livro é um convite para sonhar e descobrir as belezas ocultas do nosso planeta. Marco nos ensinou que o mundo é um livro e aqueles que não viajam leem apenas uma página. De Veneza à China e de volta. A Odisseia de Marco Polo é uma das maiores sagas da humanidade. Que suas histórias continuem a inspirar viajantes, sonhadores e exploradores por todos os tempos vindouros. Ao chegar em Badakhshan, Marco ficou impressionado com a pureza do ar e a beleza das montanhas cobertas de neve. Dizia-se que os cavalos daquela região eram descendentes do lendário bucéfalo de Alexandre, o Grande. Marco observou as mulheres locais usando calças compridas sob suas saias, uma moda prática para o clima frio. A região era rica em pedras preciosas, e os rios brilhavam com a promessa de riquezas minerais. Os habitantes locais eram hospitaleiros e ofereceram abrigo aos viajantes exaustos em suas casas de pedra. A recuperação de Marco foi lenta, mas o tempo de descanso permitiu que ele aprendesse o idioma local. Quando retomaram a viagem, subiram ainda mais alto, enfrentando ventos cortantes e trilhas estreitas. No topo do Pamir, encontraram um grande lago cujas águas eram tão frias que nenhum peixe vivia nelas. Os pastores nômades que encontraram viviam em yurts e pastoreavam grandes rebanhos de ovelhas selvagens. Marco descreveu essas ovelhas com chifres enormes, que mais tarde seriam nomeadas Ovis Amon Poli em sua homenagem.
a descida do Planalto foi traiçoeira, levando-os para as terras áridas da bacia do Tarim. Kashgar foi a primeira grande cidade que encontraram após as montanhas, um centro vital de comércio. Em Kashgar, mercadores de todos os cantos da Ásia trocavam seda, especiarias, jade e cavalos. Marco ficou maravilhado com os jardins férteis da cidade, onde cresciam uvas, melões e algodão em abundância. A religião na região era uma mistura fascinante de islamismo, budismo e cristianismo nestoriano. Seguindo pela Rota da Seda, passaram por Yarkand, uma cidade afligida por problemas de saúde devido à água. No deserto, Marco viu lendas sobre vermes gigantes que viviam na areia e podiam engolir camelos. Para evitar se perderem nas tempestades de areia, os viajantes marcavam o caminho com ossos de animais mortos. A cidade de Khotan era famosa por seu jade, que era colhido nos leitos dos rios e enviado para a China. Marco observou que os habitantes de Khotan eram pacíficos e dedicados ao comércio e à música. Ao se aproximarem da China, propriamente dita, encontraram a Grande Muralha, embora diferente da estrutura de pedra atual. Eles foram parados por guardas mongóis que exigiram ver suas credenciais e permissões de viagem. A burocracia do Império Mongol era eficiente, e logo eles receberam escolta para seguir viagem. Marco ficou surpreso ao ver que as estradas eram ladeadas por árvores para oferecer sombra aos viajantes. Em cada estação de correio, havia centenas de cavalos descansados prontos para os mensageiros imperiais. A comida na China era variada e Marco provou pratos feitos com alho, cebola e especiarias picantes. Ele viu pela primeira vez o bambu gigante, que era usado para construção, cordas e até tubulações. Os rios eram as artérias do comércio, cheios de juncos transportando grãos, sal e mercadorias. Marco descreveu o Grande Canal como uma obra de engenharia sem igual, conectando o norte e o sul do império. Nas cidades, o toque de um sino à noite indicava o toque de recolher, proibindo a circulação nas ruas. A segurança era rigorosa, e patrulhas percorriam as ruas para manter a ordem e prevenir incêndios. Marco admirou a habilidade dos artesãos chineses, que produziam sedas com padrões complexos e belos. A porcelana chinesa era tão fina e translúcida que Marco a comparou a conchas do mar. Ele relatou o uso de astrólogos na corte, que aconselhavam o Khan sobre os melhores momentos para agir. As festas de aniversário do Khan eram eventos grandiosos, com milhares de convidados vestidos de ouro. Elefantes brancos desfilavam adornados com joias, trazendo presentes de reinos vassalos. A caça era uma paixão do Khan, que usava leopardos e águias treinadas para capturar presas. Marco acompanhou o Khan em suas caçadas, viajando em uma tenda móvel montada sobre 4 elefantes. A tolerância de Kublai Khan permitia que cristãos, muçulmanos e budistas praticassem sua fé livremente. Marco observou que os chineses bebiam um vinho feito de arroz e especiarias, servido quente. Ele ficou intrigado com a prática da acupuntura, vendo médicos curarem dores com agulhas finas. A cidade de Kinsai, Hangzhou, tinha corpos de bombeiros organizados e ruas pavimentadas com pedra. Os mercados de Kinsai ofereciam todos os tipos de carne, incluindo cervo, perdiz e até cachorro. Marco notou que as mulheres chinesas da nobreza enfaixavam os pés, um costume que ele achou estranho. A riqueza do império era sustentada pela produção de seda, sal, ferro e especiarias. O Khan mantinha grandes celeiros de grãos para alimentar a população em tempos de fome. Árvores eram plantadas ao longo das margens do Grande Canal para fortalecer o solo e dar sombra. Marco viajou para o sul até o reino de Champa, Vietnã, onde viu florestas de ébano. Em suas missões, ele sempre coletava informações detalhadas para relatar ao insaciável Khan. A fidelidade de Marco ao Khan era absoluta, e ele serviu o imperador por 17 anos. Quando a permissão para partir foi finalmente concedida, foi com a condição de que voltassem um dia.
A viagem de volta, contornando a Ásia, revelou a Marco as especiarias das Ilhas das Especiarias. Eles viram a estrela polar desaparecer no horizonte à medida que navegavam para o sul, guiando-se por outras estrelas. Em Java, Marco ouviu falar de ricas minas de ouro e palácios cobertos com telhados de ouro maciço. Os piratas eram uma ameaça constante nos mares do Sudeste Asiático, exigindo vigilância constante. Ao chegarem ao Ceilão, Sri Lanka, visitaram o Pico de Adão, um local sagrado para várias religiões. O rei de Ceilão possuía o maior rubi do mundo, tão grosso quanto o braço de um homem. Na Índia, Marco ficou fascinado pelos iogues que viviam nus e pareciam insensíveis à dor e ao clima. Ele descreveu templos hindus cobertos de esculturas complexas e devotos oferecendo flores aos deuses. A costa de Malabar era rica em pimenta e gengibre, e os navios mercantes enchiam seus porões lá. Marco relatou a existência de piratas em Gujarat, que forçavam seus prisioneiros a tomar tamarindo para vomitarem suas pérolas engolidas. A travessia do Oceano Índico foi tranquila em comparação com o Mar da China, mas ainda longa. Ao chegarem à Pérsia, descobriram que o Khan Argun, noivo da princesa, já havia falecido. A princesa Kokatin foi então dada em casamento ao filho de Argun, o príncipe Ghazan. Com a missão cumprida, os polos estavam livres para voltar para casa, mas a jornada ainda não acabara. Eles souberam da morte de Kublai Khan durante a viagem, o que cortou seus últimos laços com o Oriente. A viagem através da Turquia foi perigosa, pois o colapso da ordem mongol trouxe instabilidade. Quando finalmente avistaram o campanário de São Marcos em Veneza, as lágrimas correram de seus olhos. O retorno ao lar não foi apenas o fim de uma viagem, mas o começo de uma nova lenda. Marco Polo nunca mais saiu de Veneza, mas suas palavras viajaram muito além do que ele poderia imaginar.